Boa noite, irmãos. Graça e paz. Nós estamos reunidos aqui para, mais uma vez, juntos, nos colocarmos na presença do nosso Deus, através das nossas súplicas, as nossas orações, através do nosso louvor. Hoje é uma noite de louvor, por isso nós estamos aqui. E eu creio que cada um de vocês, assim como eu, temos muitos motivos para louvar a Deus. Por menor que seja o seu motivo, eu creio que você sim tem um motivo. Porque para você o seu motivo pode ser pequeno, mas o Senhor faz grandes coisas nas nossas vidas. Amém? Quero compartilhar com vocês os Salmos de número 147. Se você puder me acompanhar. Salmos 147. Amém? Vamos ler? Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Como é agradável e próprio louvá-lo. O Senhor edifica Jerusalém. Ele reúne os exilados de Israel. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. O Senhor sustém o oprimido, mas lança por terra o ímpio. Cantem ao Senhor com ações de graças. Ao som da harpa, façam músicas para o nosso Deus. Ele cobre o céu de nuvens, concede chuvas à terra e faz crescer a relva nas colinas. Ele dá alimento aos animais e aos filhotes dos corvos quando gritam de fome. Não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem é a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam sua esperança no seu amor leal. Exalte o Senhor, ó Jerusalém, louve o seu Deus, ó Sião, pois ele reforçou as trancas de suas portas e abençoou o seu povo que lá habita. É Ele quem mantém as suas fronteiras em segurança e que as supre do melhor do trigo. Ele envia sua ordem à terra e sua palavra corre veloz. Faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza. Faz cair o gelo como se fosse pedra. Quem pode suportar o seu frio? Ele envia sua palavra e o gelo derrete. Envia o seu sopro e as águas tornam a correr. Ele revela a sua palavra a Jacó, os seus decretos e ordenanças a Israel. Ele não fez isso a nenhuma outra nação. Todas as outras desconhecem as suas ordenanças. Aleluia. Esse Salmos nos fala sobre a soberania de Deus. Sobre o poder que há em Deus. Quantas coisas Ele faz. Quantas coisas Ele faz por mim e por você. E, como eu disse no começo, nós temos muitos motivos para louvar. E em atitude de louvor, eu gostaria que você se colocasse em pé. E neste momento você declare, cada um no seu lugar, uma frase de louvor a Deus. Você que tem algo para dizer em gratidão e louvor a Deus, diga uma frase nesse momento em voz alta para que nós possamos juntos louvar ao nosso Deus. Amém? Senhor, eu te louvo, ó Pai, porque o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. O Senhor tem se revelado, ó Pai, o teu poder, tem se revelado o Deus de toda a terra. Aleluia, ó Deus. Ó Pai, nós te louvamos. Nós como igreja, como corpo teu aqui, Senhor,
nós temos muitos motivos para te louvar, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela tua graça sobre nós, ó Pai. A tua graça que nos livra do mal, que perdoa os nossos pecados, ó Deus. E limpos, ó Pai, nós podemos entrar na tua presença, ó Pai. Nós podemos sentir a presença do teu Santo Espírito, ó Deus. E que nesta noite nós estejamos atentos, ó Deus, para ouvir a tua palavra, ó Pai. Nós estejamos, ó Deus, com os corações quebrantados para que o nosso louvor chegue até o teu trono, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por esta oportunidade de juntos nos reunirmos aqui e glorificar e engrandecer o teu santo nome, ó Pai. Ó Senhor Deus, que nós possamos sim receber de Ti nesta noite, ó Pai. Que nós possamos sim sair daqui, Senhor Deus, cheios, ó Pai, da Tua presença, cheios, ó Deus, de conhecimento de Ti, ó Deus. Que nós possamos sim, ó Pai, revelar, ó Deus, ao mundo o Teu poder, ó Deus. Em nome de Jesus, muito obrigado, ó Pai. Amém. Amém. Nós vamos louvar a Deus neste momento. Eu peço que você se coloque em pé novamente. E nós vamos iniciar o nosso momento de louvor, louvando a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Deus tem nos abençoado no muito e no pouco, eu creio. E nós temos um compromisso com Ele, né? Para que a obra dEle permaneça aqui neste lugar. Muitas vezes você pode se questionar, mas dinheiro, dízimo, oferta, para que isso, né? Deus tem um plano para esta igreja neste lugar. E nós somos contribuintes e investidores para que nós tenhamos a nossa igreja aqui estabelecida, para que a gente possa ser instrumento de Deus através da nossa igreja. Por isso, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, traga até o gasofilaço enquanto nós cantamos e louvamos a Deus com um cântico, amém? Queria convidar o Vitor para orar, agradecendo os nossos dízimos e ofertas. Boa noite a todos. Vamos agradecer a Deus, né, por mais uma semana que está se iniciando e por todos que contribuíram. Amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, de todo o coração, pelas tuas bênçãos, Senhor.
porque não nos tem faltado alimento em nossa casa, porque temos um teto, ó Pai, em cima da nossa cabeça para podermos dormir em paz em nossas casas e famílias. Te agradecemos, ó Pai, porque temos essa construção, esse templo, lugar para nos encontrarmos e adorarmos o Teu nome. Amado Deus, continua, Pai, nos abençoando, Senhor, com toda a sorte de bênção, nos prosperando e nos fazendo sempre viver em paz, ó Senhor. Muito obrigado, que seja mais uma semana produtiva de trabalho e de bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você já sentiu aquela paz de se derramar aos pés de Jesus? Aquela paz que você se entrega e você sente o tocar de Deus na sua vida? Nós podemos nessa noite cantar isso e dizer: Senhor, eu quero estar aos teus pés, eu quero estar perto, porque não existe nada melhor, não existe prazer maior do que eu me render a Ti e Te adorar. Se colocar diante de Deus, não só como servo, mas tê-lo como um amigo fiel ali e louvar a Ele de todo o coração. Eu creio que você já teve esse momento de paz na presença de Deus. E por isso, nesta noite, através do nosso louvor, você tem a oportunidade de se derramar aos pés de Jesus e declarar a Ele o teu louvor. Amém? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei.
todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Obrigada, porque o Senhor é bom em todo tempo. Em todo tempo o Senhor é bom. Obrigada, Deus, porque o Senhor é fiel a nós, o Senhor cuida de nós, ó Deus. O Senhor é o único digno de receber todo o poder, ó Deus, toda a glória, toda a honra, ó Deus. Ó Pai, nós agradecemos pela Tua presença nas nossas vidas, ó Pai. Declaramos, ó Deus, que o Senhor é santo, o Senhor é fiel, o Senhor é o único nas nossas vidas, ó Pai. Obrigada pela Tua presença aqui, ó Deus. Obrigada pela presença do Teu Santo Espírito, ó Deus. Aleluia, Pai. Amém, amém. Irmãos e irmãs, graça e paz, boa noite para vocês. Eu creio que se Deus está dando esse tempo para nós, deu esse tempo para nós, é porque Ele tem um propósito para a nossa vida, porque Ele tem um propósito para a minha vida, um propósito para a sua vida. Você não saiu da sua casa nessa noite para voltar como você veio, mas que você tenha saído com esse desejo de ter mais comunhão da parte da igreja, de experimentar cada vez mais da glória de Deus. Irmãos, eu creio que a vida da igreja, ela acontece na medida em que nós investimos. Quando nós falamos sobre investimento, talvez uma das primeiras coisas que vem à nossa mente é o investimento financeiro. É o dinheiro, é o dízimo, é a oferta. E sim, isso faz parte do investimento na vida da igreja. Isso faz parte do compromisso que eu e você temos com a obra de Deus. Mas existem outros tipos de investimento que são tão importantes para honrar e para glorificar a Deus para a obra. Quando você investe o seu tempo de oração pela vida da igreja, quando você investe no uso dos seus dons e dos seus talentos para glorificar a Deus na vida da igreja, você também está fazendo a sua parte. Você também está investindo na obra. Quando você investe tempo na vida de um irmão, orando por um irmão, seja um irmão da igreja, ou uma pessoa que estuda com você, uma pessoa que trabalha com você, uma pessoa que mora dentro da sua casa, você investe. E tudo que fazemos na vida da igreja começa com pequenas coisas. São pequenos começos. Se a igreja existe, se essa igreja existe até hoje, é porque um dia um grupo, que eu acredito ser um grupo pequeno de pessoas, acreditou na obra, investiu na obra, entregou a vida a Jesus pela obra, mas foi um pequeno começo. Eles investiram, acreditaram. Por isso, olhando para esses pequenos começos, que inclusive nós experimentamos na vida da igreja, se você vier na terça-feira, às 19h30, na reunião de oração, você verá que é um grupo que, glória a Deus, cresceu, mas ainda é um grupo pequeno.
O encontro das mulheres, glória a Deus, também está crescendo, mas ainda é um grupo pequeno. Se você no sábado à noite for na casa lá da Vivi, ou for em casa, ou na casa do Caio e da Larissa, no dia que a gente fizer, vocês vão ver que o grupo de jovens e juvenis é pequeno. Mas são os pequenos começos, é a valorização que damos aos pequenos começos que é o que faz a diferença. Mas o que Deus quer de mim e de você não é que a gente fique apenas contemplando os pequenos começos, no sentido, a própria Bíblia diz, onde 2 ou 3 estiverem, eu estarei no meio deles. Mas isso não significa que nós devemos nos contentar em ter poucas pessoas, mas sim trabalhar com esse pequeno começo, investir em oração, investir em tempo nesses pequenos começos, seja onde for, seja na reunião de oração, no encontro das mulheres, na escola dominical, no encontro dos jovens, dos juvenis, é investir em pessoas para que o grupo cresça. O começo é sim pequeno, mas lembre-se que não é desejo de Deus que nós fiquemos contemplando a quantidade de pessoas, é pouca gente, é assim mesmo. O que Deus quer de mim e de você é que a gente não se conforme com aquilo que temos, mas que a gente busque mais em Deus. Então, pensando nisso, pensando no mover de Deus através dos pequenos começos, eu quero convidar você e acompanhar a projeção da leitura que está em Marcos, capítulo 6, nos versos 30 a 44. Marcos, capítulo 6, versos 30 a 44. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor, pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens.
Feche os seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome pela tua palavra. A tua palavra é poderosa, a tua palavra nos traz não apenas informação, mas ela nos traz também vida, vida plena, vida em abundância. Que o Senhor possa trabalhar no nosso coração durante este momento. Obrigado por aquilo que o Senhor já fez até aqui no culto. Que nós tenhamos os olhos e os ouvidos abertos e atentos àquilo que a tua palavra nos ensina. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a passagem que lemos é um dos milagres de Jesus. A alimentação de 5.000 pessoas, a primeira multiplicação de pães e peixes. Esse milagre é o único dos milagres que está descrito nos 4 evangelhos. Está descrito em Mateus, Marcos, que nós lemos, Lucas e João. Muitas pessoas, não com o intuito de diminuir ou apagar o poder de Deus, tentam explicar esse milagre. Alguns dizem que o exemplo que Jesus deu ao compartilhar o pão inspirou as pessoas a compartilhar aquilo que elas tinham. Então, pelo poder de Deus, por essa ação divina, as pessoas foram sendo tocadas para que houvesse alimento para todos, que aí então era como se cada um deles repartisse daquilo que tinha. E aí a quantidade de pessoas foi alimentada. Outros dizem que foi uma refeição simbólica, que ao invés das pessoas comerem um pão, elas deram uma mordida no pão, tiraram um pedacinho do pão e todos foram alimentados. Nosso objetivo aqui não é tentar explicar o milagre. Eu trago isso para vocês apenas para nós entendermos que a palavra de Deus nos mostra que é a partir dos pequenos começos que o mover de Deus acontece. Ou seja, na medida em que as pessoas entendem o agir, entendem a importância da ação de Deus, o milagre acontece. O milagre divino. Houve comida suficiente para aquela multidão de pessoas, sendo que havia poucos pães e poucos peixes à disposição. Um dos princípios mais importantes que nós experimentamos na vida cristã é entregar a vida a Deus. Quando nós entregamos a vida a Deus, não tem como a gente fazer de forma parcial. Se nós temos um problema, a instrução é entregar o problema a Deus. Se nós temos uma alegria, nós entregamos a alegria a Deus. Se sofremos com desemprego, entregue a situação a Deus. Um casamento, entregue a Deus. Os filhos, consagre seus filhos a Deus. Na medida em que nós entregamos aquilo que Deus nos confia a Ele, na medida em que nós devolvemos a Deus aquilo que Ele nos confia, existe o agir. O agir de Deus acontece, o mover de Deus acontece. Por isso que, olhando para esse texto, eu acredito que, olhando também para a vida da igreja, eu acredito que há muito mais que Deus possa fazer na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no trabalho, na escola, lugar que você frequentar, se nós entregarmos os pequenos começos a Ele. Por isso, então, eu quero enxergar junto com vocês 3 pontos desse milagre de Jesus, que está escrito em Marcos, para nós entendermos como o mover de Deus acontece nesses pequenos começos. Eram 5 pães, eram 2 peixes. Jesus fez o milagre, multiplicou. É um mover de Deus, um agir de Deus.
Na reunião de oração, eram 2, 3 pessoas, Deus agiu, Deus levantou vidas, Deus levantou pessoas. Nos ministérios da igreja, poucas pessoas, pequenos começos, mas quando investimos intencionalmente nesses pequenos começos, Deus começa a levantar vidas, Deus começa a agir. A irmã Vaniele comentou sobre o poder da igreja, ela falou isso na devocional hoje, pela manhã na escola dominical, que a igreja tem um poder dado por Deus. Nós temos o poder de influenciar a vida das pessoas através desses pequenos começos. Então, eu quero enxergar junto com vocês 3 pontos nessa passagem. E o primeiro ponto, o mover de Deus, irmãos e irmãs, é resultado da compaixão que Deus tem pelas pessoas. Se você retomar a leitura do verso 34, você vai ler: ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus se compadeceu daquelas pessoas. Jesus teve compaixão por aquelas pessoas. Se vamos entregar as coisas a Deus, a vida, a família, o trabalho, o estudo, a escola, nós primeiro devemos aprender a confiar em Deus. E a melhor forma de confiarmos em Deus é enxergarmos que Deus é um Deus compassivo. É um Deus que nos enxerga com compaixão. Deus tem compaixão por todas as pessoas, como nós vimos nessa passagem. Deus tem compaixão por aqueles que estão perdidos, também por aqueles que estão na igreja, por aqueles que estão fora da igreja. Deus não seleciona as pessoas para com Ele ter compaixão, mas Ele simplesmente é um Deus de amor. Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus de bondade. Cantamos sobre a bondade de Deus. Deus é um Deus que enxerga a minha vida, enxerga o meu coração, enxerga as atitudes. Deus é um Deus que enxerga a sua vida, enxerga as suas dificuldades, enxerga os seus desafios. Isso é ter compaixão. Não é apenas uma dó, não é uma pena, mas é uma compaixão. É um desejo de enxergar a situação da pessoa. E Deus, então, quer nos ver transformados para a honra e para a glória do seu nome. Jesus e os discípulos foram para aquele lugar com a intenção de descansar. Eles já tinham caminhado por aquele lugar, provavelmente Jesus já tinha pregado a outras pessoas, mas não deu tempo, ou melhor, mal deu tempo do barco chegar e as pessoas, uma multidão, começou a correr a pé pela costa. Imaginem a situação, os discípulos cansados, talvez Jesus estivesse cansado também, ver aquela multidão correndo. Ele poderia muito bem falar: ó, agora já encerrei o expediente, já bati o ponto e eu estou indo embora. Mas por conta da compaixão de Deus, Jesus atende aquela multidão, Jesus atende aquelas pessoas. E o que eu quero trazer para você essa noite, irmãos, você já parou para pensar como Deus olha para a sua vida? Você já parou para pensar que o mover de Deus na vida da igreja, o mover de Deus neste lugar, é resultado também da compaixão que Deus tem para com a sua vida, para com a minha vida? Talvez você ache que Deus tenha raiva de você por alguma coisa que você fez, por algum pecado. Talvez você pense que Deus é um Deus de punição, um Deus de castigo somente, mas Ele não é.
Talvez você enxerga que Deus nem percebe você, Deus não me nota, Deus não me encontra, mas Deus enxerga a nossa vida. É um Deus onisciente, onipotente e onipresente. Seja qual for o lugar onde você se encontra, a situação em que você se encontra, o pecado em que você se encontra, Deus vem para transformar a nossa vida. A compaixão de Deus age não para deixar eu e você na zona de conforto. Já que Deus é um Deus compassivo, então Ele aceita o pecado? Não. Ele tem compaixão pela minha vida, pela sua vida, porque sabe que nós somos falhos, porque sabe que nós somos pecadores, mas quando nós temos a disposição de mudar, de abrir o nosso coração, de nos derramar na presença de Deus, aí o mover de Deus começa. Aí os pequenos começos se iniciam. E quando nós investimos nosso tempo olhando para a compaixão de Deus, nós começamos a enxergar esse grande amor, o grande poder que Deus tem para com a nossa vida. O segundo tópico que eu quero trazer para vocês sobre o mover de Deus, nos pequenos começos, é que o mover de Deus levanta pessoas. Se nós lermos rapidamente nos versos 35 a 38, nós vamos ver que existia uma situação, existia um problema, um obstáculo, e Deus levantou pessoas não para aumentar o problema, mas para solucionar o problema. Vejam, verso 35, como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Irmãos, o mover de Deus, quando nós acreditamos, quando nós investimos, pessoas são levantadas, vidas são levantadas. Eu e você somos levantados para que possamos nos colocar à disposição do serviço, para que possamos nos colocar à disposição da obra de Deus. Jesus estava ensinando há algum tempo e já era tarde. Eles estavam num lugar muito distante. E os discípulos, então, perceberam uma necessidade, notaram uma necessidade, que as pessoas precisavam se alimentar, as pessoas precisavam comer. Apesar de os discípulos não entenderem o plano de Deus em tudo isso, eles reconheceram uma necessidade. E é aí que nós enxergamos a importância do ministério, do investimento no ministério e na missão. Você, e é uma pergunta que eu faço a mim também, nós temos consciência da necessidade das pessoas que estão ao nosso redor? Temos consciência da necessidade das pessoas que convivem conosco? Das pessoas que moram conosco? Talvez você conviva muito mais na escola ou no trabalho do que dentro de casa. A gente arranja tanta coisa para fazer fora de casa que nós passamos pouco tempo dentro de casa. Mas bem, se você passa bastante tempo no seu trabalho, na faculdade ou na escola, você enxerga a necessidade das pessoas que estão ao seu lado? Você enxerga a necessidade das pessoas que caminham com você?
dentro da igreja, neste lugar, eu e você enxergamos as necessidades uns dos outros? Os discípulos enxergaram a necessidade. Mas eles não fizeram só isso. Se o mover de Deus levanta pessoas, os discípulos procuraram formas de atender a essa necessidade. Você conhece as pessoas que Deus tem colocado na sua vida? Conhece seus vizinhos? Pede para Deus abrir os seus olhos. Você tem feito isso? Para que Deus possa fazer com que você busque maneiras de atender às necessidades das pessoas. Quando os discípulos trouxeram a necessidade a Jesus, foi como se Jesus dissesse: vocês cuidam disso, deem para eles alguma coisa para eles comerem. Mas ao invés de dizer, sim, Senhor, ok, mostre uma forma de fazermos isso, imediatamente os discípulos começaram a perguntar: mas como que a gente vai fazer isso? Alimentar uma multidão tão grande de pessoas? Nós vamos ver que eram 5.000 homens, mas ainda existiam mulheres e crianças, então era muito mais do que 5.000 pessoas. E aí os discípulos perguntam: mas Senhor, levaria 200 denários, o denário era uma moeda romana de prata, que era o pagamento por um dia de trabalho. Então 200 dias de trabalho, como que a gente vai juntar um dinheiro equivalente a 200 dias de trabalho para alimentar toda essa gente? Os discípulos viram uma tarefa impossível e eles focaram nos obstáculos ao invés da obediência. Quantas vezes, irmãos e irmãs, nesses pequenos começos que nós temos na vida da igreja, podemos sim estender isso para tantos outros lugares. Quando há uma necessidade, ao invés de nós nos dispormos, nos levantarmos, pedirmos a Deus: Senhor, me dê poder para lidar com essa situação, nós colocamos obstáculos. Ah, não, isso não vai dar certo. Não vai. Na escola, o grupo não vai dar certo, um grupo para fazer trabalho, não vai dar certo, não tem como dar certo. Quantas vezes, e aí eu não falo de igreja metodista em Pirassununga, porque eu ouço de outros lugares também as pessoas falando como é difícil levantar vidas, como é difícil levantar pessoas, porque até mesmo dentro da igreja, talvez até mais, as pessoas reclamam. Não tem como dar certo, não vai dar certo, sempre foi assim, não pode mudar, não tem como mudar. As pessoas colocam mais obstáculos do que se colocam à disposição para o mover de Deus, para a ação de Deus. Quando Deus nos chama a fazer algo, irmãos e irmãs, como por exemplo alcançar pessoas para Jesus, nós temos que ficar atentos para não ficarmos presos olhando para os obstáculos ao invés da tarefa que Deus confiou a mim e a você. O mover de Deus levanta vidas, o mover de Deus levanta pessoas. Os pequenos começos muitas vezes podem ser um obstáculo que a gente coloca. Ah, é tão pouca gente, será que compensa? É tão pouca gente que se reúne, estou tão desanimado, será? Será que Deus está agindo? Será que Deus está fazendo? Mas irmãos, quando eu e você oramos, quando nós acreditamos
que é através desses pequenos começos, assim como eu e você fomos levantados um dia, Deus há de levantar vidas, Deus há de levantar mais pessoas, para que o grupo cresça, para que a reunião de oração cresça, para que o encontro das mulheres cresça, não apenas em quantidade, mas em vidas com disposição de doar o seu tempo, de investir o seu tempo ao Senhor. O mover de Deus levanta vidas. E o terceiro e último tópico que eu quero trazer para a nossa reflexão nessa noite. O mover de Deus não só levanta vidas, mas ele permite a capacitação de pessoas, a capacitação de vidas. Se nós lermos o trecho final dos versos 39 a 44. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Irmãos, Deus não tem limite. Deus não está confinado na nossa pequenez. Deus não está confinado nos nossos limites. Por mais que eu e você sejamos limitados, Deus não conhece limites. Por isso que quando nós nos dispomos ao mover de Deus, quando nós nos quebrantamos diante de Deus, assim como o profeta Isaías uma vez disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, creia que Deus capacita a sua vida. Os discípulos entregaram o que tinham a Jesus. Se nós olharmos esse mesmo trecho, mas o relato paralelo em João, nós vamos ver que foi um menino que entregou para ele. Conseguem se colocar nessa situação? Aquela multidão de pessoas. É até interessante para nós refletirmos. Será que eu e você teríamos a coragem daquele menino? Não parece uma afronta? Aquela multidão de gente e o menino entrega os 5 pães e 2 peixes. Mas sabe o que fez diferença, irmãos? Ele não deu daquilo que sobrou. Ele deu daquilo que tinha. Quantas vezes nós não entregamos a Deus daquilo que nos sobra? O tempo, se der, eu faço. Se não der, é para Deus. Então não tem muita importância. Financeiramente também. Eu dou do que sobra, eu não dou do que eu tenho. Dons e talentos, tenho capacidade, tenho dons, tenho talentos, mas é para Deus. Então, para o mundo eu posso usar, mas para Deus é segunda mão, é segunda linha. Os discípulos nos ensinam a atitude daquele menino, o milagre realizado por Jesus. Nos ensina que o mover do Senhor, o mover de Deus, capacita as pessoas quando nós entregamos aquilo que temos a Deus. Jesus, então, organiza aquelas pessoas em grupos, pega os pães, pega os peixes, agradece ao Senhor, é um motivo de gratidão a Deus por aquilo que ele tinha, por aquele recurso disponível que ele tinha, e ele entrega a Deus em atitude de gratidão e oração. Eu e você precisamos pegar aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus está nos dando, em motivo de louvor, em motivo de gratidão, confiar no Senhor para usarmos para os propósitos que Deus tem
para a minha vida e para a sua vida. Aqui, num verso curto, finalmente o milagre acontece. Se vocês notarem, verão que o milagre é descrito com apenas algumas palavras. Toda, vamos dizer assim, a importância está na introdução ao milagre. A atitude da compaixão de Deus, o mover de Deus que levantou aquele menino, que levantou os discípulos, o mover de Deus que capacitou aquelas pessoas para que o milagre acontecesse. A Bíblia não nos diz como Jesus fez, ou mesmo quando o pão começou a se multiplicar, e os mistérios de Deus não cabem a mim e a você conhecer. Nós não podemos perder tempo pensando nisso. Será que as pessoas viram o pão se multiplicar? Será que Jesus quebrou pedaços de pães que nunca foram ficando menores? A Bíblia não nos diz isso. Mas a Bíblia diz que pelo poder do Senhor, houve um agir de Deus, houve uma manifestação de Deus, e todas aquelas pessoas foram alimentadas. Não só alimentadas, mas ficaram satisfeitas. Se antes elas estavam com fome, agora elas ficam satisfeitas. Não só isso, além de satisfazer a todas aquelas pessoas, ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Irmãos, aquelas pessoas tiveram mais comida do que tinham no início. Se antes elas estavam com fome, agora elas ficaram satisfeitas. Nós comentamos a respeito disso. O Evangelho de Marcos nos diz que o número de homens que comeram foi de 5.000, muitas pessoas. Mas existia uma quantidade ainda maior. Se vocês olharem esse mesmo trecho, mas em Mateus, no Evangelho de Mateus, além de homens, ele fala de mulheres e crianças. Então eram muitas pessoas, uma quantidade muito maior. Vejam como o mover de Deus acontece. Vejam como o agir de Deus acontece. Vejam como pessoas são capacitadas pelo Senhor quando se colocam à disposição da obra de Deus, da obra que Deus tem para a nossa vida, da obra que Deus tem para a vida da igreja. Eu quero, com esse terceiro tópico, perguntar para você. Houve um pequeno começo para aqueles discípulos. Uma pequena quantidade de pão e peixe perto da quantidade de pessoas que tinham naquele lugar. Deus permitiu que as pessoas investissem no pouco que elas tinham e aquilo se multiplicou. Eu quero perguntar para você nessa noite, o que você está precisando, em que área você precisa do mover de Deus na sua vida? Que pequeno começo você precisa investir na sua vida? Será no seu trabalho, nos seus estudos, no seu casamento, na sua família, no ministério que Deus confiou a você, nos dons, nos talentos que você tem? Você tem acreditado nos pequenos começos? Não contemplando os pequenos começos. É diferente de acreditar e contemplar. Contemplar é se contentar. Cair na famosa zona de conforto. Mas acreditar é acreditar que Deus sim começa com um grupo pequeno de pessoas. Que Deus começa sim com a obra no seu coração, e do seu coração sai para outras pessoas. Você
tem a capacidade, você pode ser capacitado por Deus, levantado por Deus para influenciar a vida das suas pessoas. E o que eu e você temos feito com isso? O que eu e você temos feito com a vida da igreja? O quanto você tem investido na vida da igreja? Feche os seus olhos por alguns instantes. E medite o que Deus está pedindo que você faça hoje. A Bíblia nos diz que o tempo do Senhor é o tempo do hoje. O dia do Senhor é o dia de hoje. Deus colocou um ministério no seu coração. Deus está chamando você para uma caminhada mais próxima com Ele. É sim um pequeno começo, mas quando você investe nessa caminhada com Deus, você começa a ver o poder que Deus tem para fazer com que você possa ser uma pessoa que influencie vidas, uma pessoa que se coloque à disposição, uma pessoa que se coloque diante de Deus em atitude de oração, em atitude de entrega. Quais são as necessidades das pessoas que você vê ao seu redor? Necessidades que precisam ser preenchidas. Como Deus tem chamado você a preencher a necessidade da vida dessas pessoas. Ore por alguns instantes, em nome de Jesus. Pense nos desafios que Deus tem colocado diante de você. O Deus a que servimos, o único Deus, o grande El Shaddai, não nos livra dos problemas, não nos livra dos desafios, mas a presença constante dEle em meio aos desafios faz a diferença. O mover de Deus, assim como foi através do milagre da multiplicação de pães e peixes, também pode acontecer na sua vida. Talvez você possa pensar que não tem os recursos necessários para fazer o que Deus está te pedindo, mas não importa. Quando eu e você nos concentramos na tarefa que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, Deus nos capacita. Mas precisamos ter disposição, precisamos abrir o nosso coração e deixar Jesus trabalhar, deixar Jesus agir, deixar o mover de Deus acontecer. Pai, o Senhor conhece a vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui, daqueles que estão nos assistindo. O Senhor sabe o que cada um colocou diante de Ti neste momento. O Senhor conhece
a casa, a família, o trabalho de cada um. O Senhor conhece e sonda cada coração. Por isso eu quero te pedir que, em nome de Jesus, Pai, assim como aconteceu com aqueles discípulos que não viram apenas os obstáculos, mas que agiram diante de uma situação, diante de um problema, movidos por um poder de Deus, por um mover de Deus, que levanta, que capacita as pessoas. Pai, faça a sua obra na nossa vida, faça a tua obra na vida da tua igreja, neste lugar. O Senhor sabe o quanto nós temos investido no Senhor. São pequenos começos, Pai, mas que o Senhor possa permitir que, através desses pequenos começos, nós possamos enxergar o teu mover e o teu agir. Faça de cada um de nós pessoas que influenciem no trabalho, na vida, dentro de casa, dentro da própria igreja. Traga disposição, alegria, prazer em te servir, em falar de Jesus às pessoas. Nós sabemos, Pai, que a honra e que a glória não são nossas, mas são todas do Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam dados a Ti. Nós somos falhos, somos pecadores, mas cremos, Pai, no Teu poder restaurador, vivificador. Cremos no Teu mover na vida de cada um que está aqui, na vida da Tua igreja, Pai. O Senhor tem levantado pessoas, tem capacitado pessoas. Glória ao Senhor por isso. Toda a honra, Pai, todo louvor, toda a nossa gratidão sejam dados ao Senhor. Mas, Pai, nós queremos te pedir que o Senhor possa fazer mais, que o Senhor possa nos levantar em primeiro lugar, que o Senhor possa gerar em nós uma responsabilidade para influenciar outras pessoas a viverem aquilo que estamos vivendo no Senhor. Nos ajuda a ter compaixão de vidas, de pessoas que muitas vezes caminham ao nosso lado e nos passam despercebidas. Abra os nossos olhos, Pai, para o Teu mover, para o Teu agir, na vida de cada um que está aqui, na vida da Tua igreja. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou pedir para todos se colocarem em pé, para nós encerrarmos o culto, que nós possamos levar essa palavra para casa, nós possamos meditar na palavra. Nosso tempo é curto, mas o tempo que nós investimos estudando a Bíblia durante a semana é importante que a palavra não fique só aqui, mas que ela gere vida na nossa vida e vida na vida das pessoas que estão ao nosso redor também. Amém? Pai, mais uma vez, nós nos colocamos diante do Senhor, te louvamos, engrandecemos o Teu nome por tudo aquilo que o Senhor fez no culto. Pai, que momentos bons de louvor, que momentos bons de adoração. Pai, como é bom ver as crianças neste lugar, como é bom ver os pequenos começos crescendo neste lugar, Pai. Quero te louvar pela vida daqueles que estiveram aqui. Também quero te pedir pela vida daqueles que não puderam estar. Pai, que o Senhor possa tocar em cada coração, que essas pessoas possam sentir a Tua presença onde quer que elas estejam, que toda enfermidade, que todo desânimo, Senhor, possa cair por terra em nome de Jesus. Nos dê uma semana abençoada, que nós possamos levar o louvor, a adoração, a mensagem que recebemos nessa noite para dentro da nossa casa também, Pai. Nosso trabalho, na nossa família, aonde quer que nós estejamos, que nós possamos manifestar a Tua presença conosco. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.